Capítulo 4. O dia foi ridículo, escandaloso, absurdo. São 11 horas da noite. Sentado em meu quartinho, tento colocar em ordem minhas lembranças. Tudo começou pela manhã. Era preciso que eu fosse jogar na roleta para Paulina Alexandrovna. Peguei seus 170 Fredericos, mas sob duas condições. Primeiro, que eu não aceitaria jogar meio a meio, ou seja, caso ganhasse, não ficaria com nada para mim. Segundo, à noite, Paulina me explicaria por qual razão tinha tamanha necessidade de ganhar e exatamente quanto. Eu não podia supor que fosse apenas pelo dinheiro. Visivelmente está sendo pressionada por alguma urgência, embora eu ignore de que tipo. Ela prometeu me dar explicações e eu me dirigi à roleta. Estávamos comprimidos na sala de jogo. Como são insolentes todos eles e ávidos. Atravessei a multidão e me coloquei ao lado do croupier. Comecei timidamente, não riscando mais do que 2 ou 3 peças de cada vez. Neste meio tempo, observava e fazia anotações. Parece-me que todos estes cálculos não significam grandes coisas e não têm a importância que lhe atribuem muitos jogadores. Sentam-se lá com folhas cobertas com números, anotam os lances, contam, projetam as probabilidades, fazem uma última operação, finalmente apostam e perdem, como os simples mortais que jogam sem calcular. Por outro lado, cheguei a uma conclusão que me parece correta. De fato, na sucessão de probabilidades fortuitas, há, se não um sistema, uma espécie de ordem. É evidentemente muito estranho. Por exemplo, acontece que após os 12 números do meio, saem os 12 últimos, 2 vezes, digamos. O lance recai sobre os 12 últimos números e passa aos 12 primeiros. Tendo caído sobre os 12 primeiros, retorna aos 12 do meio. 3, 4 vezes em seguida, os números do meio saem. Depois são novamente os 12 últimos. Após 2 rodadas, retorna-se aos 12 primeiros, que saem apenas uma vez. E os números do meio saem 3 vezes em seguida. Isso continua desta forma durante 1 hora ou 2 horas. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. É muito curioso. Em certa tarde ou certa manhã, o negro alterna com o vermelho, quase sem ordem e a todo momento. Cada cor sai não mais do que 2 ou 3 vezes em seguida. No dia seguinte ou à noite, só sai o vermelho, por exemplo, até 22 vezes em seguida, e assim continua por algum tempo, às vezes o dia inteiro. Devo boa parte de minhas observações a Mr. Astley, que passa toda a manhã junto às mesas sem jamais apostar. No meu caso, perdi tudo até o último vintém e em muito pouco tempo. Coloquei de início 20 Fredericos sobre o par e ganhei. Repeti a aposta e ganhei novamente. E assim por 2 ou 3 vezes. Creio que a soma que eu tinha em mãos subiu a 400 Fredericos em alguns minutos. Nesse momento eu poderia ter saído, mas uma sensação estranha se manifestou em mim. Um desejo de provocar o destino, de lhe dar um piparote, deixá-lo de língua de fora. Arrisquei o lance mais alto que era permitido, 4.000 florins, e perdi. Em seguida, entusiasmado, apanhei tudo o que me restava e repeti a aposta anterior e perdi novamente. Atordoado, abandonei a mesa. Eu sequer compreendia o que havia se passado comigo e só comuniquei meu azar a Paulina Alexandrovna antes do jantar. Até este momento, fiquei caminhando sem rumo pelo parque. Durante o jantar,
Eu estava de novo excitado como há 3 dias. O francês e a senhorita Blanche ainda jantavam conosco. Ocorre que a senhorita Blanche estivera naquela manhã no cassino e havia assistido a minhas proezas. Desta vez, ela me dirigiu a palavra com um pouco mais de consideração. O francês foi mais franco e me perguntou se o dinheiro que havia perdido era meu. Creio que desconfia de Paulina. Numa palavra, há algo de escuso nesse caso. Arranjei uma mentira e disse que o dinheiro era meu. O general estava extremamente surpreso. Onde eu arranjara uma tal soma? Expliquei que havia começado com 10 Fredericos e que, dobrando meus lances, umas 6 ou 7 vezes, cheguei a reunir cerca de 5 ou 6 mil florins, os quais perdi em 2 lances. Tudo isso, é claro, era verossímil. Ao dar esta explicação, olhei para Paulina, mas nada conseguia apreender da expressão de seu rosto. Assim, ela me deixava prosseguir sem me repreender. Concluí que era preciso mentir e que não deveria revelar que jogava por ela. Em todos os casos, disse a mim mesmo, ela me devia a explicação prometida naquela manhã. Pensei que o general iria me fazer alguma observação, mas ele ficou em silêncio. No entanto, vi em seu rosto que estava agitado e inquieto. Talvez, pelas dificuldades nas quais se encontrava, era para ele simplesmente penoso ouvir dizer que uma pilha de ouro tão respeitado havia passado, no espaço de 1/4 de hora, pelas mãos de um imbecil tão imprudente quanto eu. Suponho que, ontem à noite, ele teve uma altercação bastante viva com o francês. Falaram animadamente durante muito tempo, com as portas fechadas. O francês saiu furioso. Nesta manhã, bem cedo, tornou a encontrar o general, sem dúvidas para retomar a conversa de ontem. Sabendo que eu havia perdido, o francês me observou de uma maneira sarcástica e com uma ponta de malignidade que era preciso ser mais razoável. Não sei por que ele acrescentou que, embora os russos fossem com frequência jogadores, eles eram, a seu ver, incapazes de jogar. A meu ver, a roleta foi inventada para os russos, repliquei. E como o francês deixou escapar um riso de mofa, lhe disse que a verdade estava certamente ao meu lado, pois, dizendo que os russos eram jogadores, eu os censurava mais do que os louvava. Podia-se, pois, acreditar em mim. No que baseia a sua opinião? Perguntou o francês. No fato de que, ao longo da história, a faculdade de adquirir capitais ingressou no catecismo das virtudes e dos méritos do homem ocidental civilizado. Talvez tenha mesmo se tornado o artigo principal. Enquanto isso, o russo não apenas é incapaz de adquirir capitais, mas os dissipa a torto e a direito, sem o menor sentido de conveniência. Seja como for, nós, os russos, também temos necessidade de dinheiro, acrescentei. Por consequência, somos ávidos por coisas tais como a roleta, onde podemos fazer fortuna subitamente em 2 horas, sem trabalhar. Isso nos encanta. E como jogamos a torto e a direito, se nos cansarmos, nós perdemos. Em parte é verdade, concordou o francês cheio de si. Não, é falso, e deveria sentir vergonha de falar assim de vosso país, observou o general com um tom severo e sentencioso. Ainda não podemos dizer o que é mais abjeto, respondi, se a inconveniência dos russos ou o sistema alemão, que consiste em juntar dinheiro graças a um trabalho honesto. Que ideia indecente, exclamou o general. Além de ser muito russa, exclamou o francês. Ri. Eu ardia de desejo de impressioná-los. Preferiria levar uma vida nômade numa tenda kirguise do que adorar o ídolo alemão, exclamei. Nota de rodapé. Kirguise, ou Kirquiz, relativo aos Kirquizes, muçulmanos de língua turca, que já no século VI viviam no vale do rio Ienisei, e que no século X se instalaram no atual Quirguizistão, Ásia Central. Final da nota de rodapé. Que ídolo! Gritou o general, que começava agora a se irritar de verdade. A maneira alemã de acumular riquezas.
Faz pouco tempo que estou aqui e, portanto, as observações que tive o tempo de fazer e de verificar revoltam minha natureza tártara. Palavra de honra, nada quero com tais virtudes. Ontem fiz uma dezena de verstas pelas redondezas. Nota de rodapé. Medida itinerária russa equivalente a 1067 metros. Fim da nota de rodapé. É exatamente como estes livrinhos alemães ilustrados de moral. Aqui, cada casa tem seu Vater, horrivelmente virtuoso e extraordinariamente honesto. Nota de rodapé. Vater, pai. Final da nota de rodapé. Tão honesto que temos medo de nos aproximarmos. Não suporto pessoas honestas das quais não podemos nos aproximar. Cada Vater tem uma família, e à tarde todos leem em voz alta livros edificantes. Acima da casinha murmuram os olmos e os castanheiros. Ao entardecer, uma cegonha sobre o telhado. Tudo isso é extremamente poético e tocante. Não se irrite, general, e lembre que meu falecido pai nos lia livros semelhantes, para minha mãe e para mim, à noite, sobre as tílias de nosso jardinzinho. Posso julgar, portanto. Aqui, cada família está inteiramente submissa ao Vater. Todos trabalham como bois e poupam como judeus. Acrescentemos que o pai já acumulou uma certa soma e espera transmitir a seu filho mais velho seu trabalho ou sua terra. Não dará dote à sua filha, que não se casará. Venderão seu filho mais novo como trabalhador ou como soldado e juntarão o dinheiro ao patrimônio. É verdade, isso se faz aqui, sei disso. O que não tem outra fonte além da honestidade, uma honestidade levada ao extremo, se bem que o filho mais novo, que foi vendido, acredite ter sido vendido por honestidade. É o ideal. A própria vítima se alegra em ser levada ao sacrifício. E depois? Bem, o filho mais velho não tem uma vida mais feliz. Ele tem lá uma Amalchen, a amada de seu coração, mas não pode desposá-la porque ainda não juntou-se uma quantidade suficiente de florins. Esperam também, e virtuosamente, sinceramente, e vão ao sacrifício com um sorriso. O rosto da Amalchen começa a afundar. Ela resseca. Enfim, ao final de 20 anos, sua prosperidade foi alcançada. Os florins foram entesourados honestamente e virtuosamente. O Vater abençoa seu primogênito quarentão e a Amalchen, que tem 35 anos, os peitos murchos, o nariz vermelho. Ele chora nesta ocasião, dá uma lição de moral e expira. O mais velho se transforma, por sua vez, em um Vater virtuoso e a história recomeça. Após 50 ou 60 anos, o filho do primeiro Vater reúne de fato um capital importante e o transmite a seu filho. Este ao seu, e após 5 ou 6 gerações, aparece o Barão de Rothschild em pessoa, ou Hope em companhia, ou que diabo seja. Nota de rodapé. Hope e companhia, Banco de Amsterdã. Final da nota de rodapé. Não se trata de um espetáculo grandioso. 1 ou 2 séculos de trabalho, a paciência, a inteligência, a honestidade, a energia, a firmeza, a previdência, a cegonha sobre o telhado. O que deseja mais? Nada de mais sublime. Deste ponto de vista, começam a julgar todo mundo e a punir os culpados, quer dizer, os que diferem deles por mínimo que seja. Então, eis aí, prefiro mergulhar na devassidão à maneira russa ou fazer fortuna na roleta. Não quero ser Hope e companhia ao término de 5 gerações. Preciso de dinheiro para mim mesmo e não me imagino uma função do capital. Sei que disse muitas tolices, mas tanto pior. São estas as minhas convicções. Ignoro se há uma grande parte de verdade no que diz, falou o general, pensativo. Mas há uma coisa da qual estou certo. O senhor demonstra uma presunção insuportável se o deixamos em liberdade. Segundo o seu costume, não concluiu. Quando o nosso general aborda um assunto um pouco mais vasto do que os da conversação ordinária, nunca conclui suas frases. O francês escutava numa pose negligente de pouco caso, abrindo 2 olhos enormes.
Paulina fazia um ar de indiferença altiva. Parecia não haver entendido nada dos assuntos colocados à mesa naquela ocasião.